Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de moxa bustão. Pois é, de um fá. Moxa bustão mais diretamente ali de forma indireta, com o cone de moxa. E daí a gente apresenta da forma, nós chamamos também de interposição, né? É onde nós vamos colocar algo sobre a moxa e não diretamente na pele. Então eu posso colocar a moxa, né? Utilizando gengibre, sal grosso, alho, enfim. Este método, né, esta forma de utilização da artemisia, nós chamamos de métodos de moxa bustão indireta, tá ok? Normalmente com cone de moxa, cone de artemisia, ok? Vamos ver o que significa, então? Como podemos utilizar? Olha lá. A prática, né, da moxa bustão indireta implica na utilização de substâncias específicas de acordo com a necessidade do paciente e ou experiência do praticante, tá? Entre o cone, a moxa e a pele do paciente. Então a gente não vai utilizar diretamente, deixa eu preparar aqui meu cone, né? Que nós vimos que é com polegar, indicador, o dedo médio, eu vou moldando aqui com a minha moxa lã. Com a prática vai ficando bonitinho, viu, gente? O meu cone, tá? Só que eu não ponho diretamente na pele. Eu vou colocar com uma camada de sal grosso, ou uma camada de gengibre, ou uma camada de alho, tá bem? E assim eu faço indiretamente, tá? Então, olha lá. Desta forma, o praticante estará oferecendo ao paciente o benefício da combinação de dois estímulos, o calor e efeitos da moxa bustão e os efeitos da substância empregada. Aí pode ser o alho, o gengibre, o sal grosso, tá? Que esse vai ficar diretamente ali na pele do paciente. Então, temos que deixar bem o paciente bem ciente do que vamos utilizar. Tá? Então, olhe lá. Diversas são as possibilidades de materiais e substâncias que podemos utilizar, tá? Para a prática da moxa bustão indireta, sendo que muitas delas são empregadas por milhares de anos, como está escrito lá nos nossos históricos, principalmente nos textos clássicos, tá? No entanto, alguns materiais são empregados com mais frequência, como, por exemplo, gengibre, sal, alho e outras substâncias empregadas em fatias, outras esmagadas. Na China, eles utilizam muito o gengibre triturado, guarda ali aquela água do gengibre fresco e, às vezes, umedece num pano para usar ali, coloca junto na queima da moxa bustão, né? Ou pega o gengibre triturado para utilizar de forma indireta e coloca o cone em cima, tá? Enfim, ou triturada a água às vezes é utilizado, o sumo ali do gengibre, às vezes é preparado ali para fazer bolos medicinais, né? Onde faz uma pastinha, uma massinha, um bolinho mesmo e coloca junto ali na utilização da queima ali da moxa bustão, tá? Então, utiliza-se de várias maneiras, tá? Então, temos aqui a moxa bustão com interposição do sal, tá? Então, a recomendação aqui é que é um método presenciado na China que implica que o umbigo seja coberto por uma gaze. Então, coloca-se uma gaze, o sal grosso e depois coloca os cones de moxa, tá? Ou ainda a rápida retirada, caso o paciente relate um calor extremamente forte no local. Ou seja, a gente coloca essa gaze, caso o paciente queira, reclame ali que está queimando, que está incomodado, fica muito mais fácil da gente retirar, porque a gaze vai estar sendo ali a nossa proteção, vai ser a nossa base, né? E vale dizer que para a utilização de sal de cozinha, que é extremamente fino, a gaze não ajudará muito, sendo indicado, então, sugestão, o uso de um pedaço pequeno de papel higiênico, fazendo ali uma camada única, onde fica mais fácil da gente retirar. Normalmente, utiliza-se o sal grosso, tá?
devido às propriedades, que o sal de cozinha é muito fino, então já se perdeu um pouco mais da propriedade, tá? Porém, se não tem outro tipo de sal e só temos o sal de cozinha, vai o sal de cozinha mesmo, tá? Olha aí, né, o exemplo indicado aí pensando com a interposição de sal, tá? Então, olha que interessante. E olha essa imagem da temperatura, né? Fica parecendo um cone, né? Essa imagem preta aí, a primeira imagem do vídeo que vocês têm. É exatamente a moxa, o calor, ele faz um cone, né? Então, ele interioriza. E quando vamos utilizar? Gente, prolapso anal, deficiências de Yang, síndrome de colapso, cansaço generalizado, é indicado para tratamento de pacientes inconscientes devido à grande perda do Yang. Então, é muito bom, muito bom. E vocês estão verificando que, nesse caso, nesta imagem, está em cima do VC8, né? Mas não necessariamente eu preciso colocar ali no umbigo, em cima do VC8. Eu posso colocar num ponto determinado, eu posso colocar numa área determinada, tá? A gente usa muito também para extremidades frias, né? Dores abdominais, e daí a gente pode pensar em alterações menstruais, pensando na saúde da mulher, claro que sim. Eu sei que é uma técnica muito boa e é uma técnica muito utilizada. Então, olhem lá. Aí tem com o alho. Só cuidado, gente, com o alho, né? Então, a fatia deve ser cortada ali de 0,2 a 0,3 milímetros de espessura, é bem fininho, tá? E daí temos que perfurar o centro dela, tá? Perfura, porque facilita a penetração ali da fumaça da artemisia, tá? E isso ajuda essa queimação da artemisia com esses furos, no caso aqui do alho, ajuda a penetração ali da fumaça, da artemisia, mais o alho, tá? O sumo do alho, a liberar, né, o sumo do alho. Uma fatia deve ser colocada ali sobre o ponto a receber o estímulo para que então o cone de moxa seja posicionado sobre essa fatia e então aceso. Yandi recomenda que em média a cada 3 cones de moxa troca a fatia do alho, porque ele já resseca, tá? E daí coloca sempre uma fatia de alho fresco, visto que a moxa tende a ressecar essa fatia. E diminuir o efeito terapêutico da combinação do alho com a moxa bustão. Vale dizer também que Liu Gong recomenda a troca a cada 4, 5 cones da moxa terapia, tá? Então, já o professor Liu, ele já acha que 4, 5. O professor Ian, 3 cones de amor. Vocês vão observar que cada professor vai ter ali um método. Mas o interessante é observar que, quando o alho já estiver seco, devemos trocar e colocar um alho fresco com os furinhos para ajudar o sumo a descer. Cuidado com o alho é muito quente, ele tem uma propriedade muito quente, pode queimar. O próprio sumo do alho pode queimar o paciente. Então, cuidado. Mas é muito indicado, gente, tá? Então, olha aí a imagem do alho. Esta interposição é indicada para os casos de carbúnculos, furúnculos, inflamações cutâneas, mordidas de cobras não venenosas, tuberculose, massas abdominais, picadas de inseto, feridas cutâneas, infecções com sensação de calor e dentre outras aí, tá? Então, vocês conseguem ver a camadinha de alho e o cone de moxa sendo aceso ali com um incenso, tá? Então, é bem delicadinho. Ficou bem bonita essa imagem, né, gente? E com gengibre, tá? Eu gosto muito do gengibre. Recomenda-se também uma fatia de 0,2 a 0,3, enquanto os outros textos, né, recomenda ali de 5 milímetros de espessura. Essa fatia deve ser perfurada diversas vezes, como fizemos com o alho, tá?
uma agulha mais grossa, por exemplo, as agulhas trifacetadas empregadas na prática da sangria, ou ainda agulhas ocas, como utilizadas para injeção, pensando ali em perfurar, tá, gente? Esses furos, realizados na região central da fatia, fazem com que o calor possa passar pelo gengibre com mais facilidade, liberando o sumo, assim fazer com que consiga extravasar ali pelo ponto, né? E acaba potencializando a ação da moxa bustão com interposição de gengibre, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito desta técnica e aqui está a imagem. Então, eu posso colocar agulha, a camada que está em contato com a pele é o gengibre e o cone de artemisia sobre essa camada, tá? Então, normalmente é indicado ali para dores abdominais, diarreia, espermatorreia, ejaculação precoce, síndromes de frio, síndromes bi, né, onde a gente tem ali invasão de vento, frio, umidade. Então, nesse caso aqui é o caso de paralisia facial, tá? Onde a gente faz o uso aí do gengibre. Muito boa essa técnica, muito boa, ok? E aqui, uma outra forma, essa é uma técnica utilizada também lá na China, onde eles colocam várias camadas de gengibre, todas furadas, e um cone gigante, está no joelho, tá? Cercaram o joelho e fizeram a técnica de interposição aí do gengibre. Já a segunda imagem, nós estamos vendo aí a doutora Wan Hong, e ela cedeu essas imagens para a gente, fazendo uma moxa dragão. Então, olha lá, ela colocou uma camada de papel, onde o gengibre triturado, ao invés dela colocar pedaços do gengibre, né, ela está colocando o gengibre triturado ali e vai colocar a moxa de artemisia por cima. Isso é muito utilizado, vocês estão vendo que é na lombar dessa senhora, tá? As costas dela já está marcada, ela fez ventosa antes e agora está fazendo a aplicação da moxa bustão com interposição de gengibre. A doutora Yan Hong, ela vem algumas vezes também aqui no Brasil para compartilhar o conhecimento que ela tem na China. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse método de artemisia, né, com artemisia, que é a moxa bustão com interposição de gengibre. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.